O padrão I3E-802 trata-se de um conjunto de padrões desenvolvidos pelo Instituto de Engenheiros Eletricistas e Eletrônicos para definir métodos de acesso e controle para redes locais e metropolitanas. A série 802 não foi a única série de padrões e de protocolos criado pelo I3E, porém a mais importante. O nome dado à série refere-se ao ano e o mês de seu início, fevereiro de 1980. Os protocolos I3E-802 correspondem à camada física e à camada enlace de dados do modelo ISO-OSI. Nesse trabalho, daremos destaque aos modelos 802.3 e 802.11, referentes à internet e à rede sem fio, respectivamente. O I3E 802.3 é uma coleção de standards que especificam as camadas física e a subcamada MAC da camada de ligação de dados do modelo OSI para o protocolo Internet, tipicamente uma tecnologia LAN com algumas aplicações WAN. As ligações físicas são estabelecidas entre nodos e ou dispositivos de infraestrutura, concentradores, comutadores, routers por vários tipos de cabo de cobre ou fibra. O 802.3 é uma tecnologia que permite suportar arquiteturas de rede I3E 802.1. As redes Ethernet são a principal implementação da norma I3E 802.3 e utilizam o protocolo CSMA-CD para coordenar o acesso ao meio de transmissão. O endereçamento é feito com base numa sequência de 6 bytes, habitualmente conhecida por endereço físico, endereço MAC ou endereço Internet. Alguns tipos de rede 802.3 mais antigos usam apenas 2 bytes para endereço físico. Vantagens: algoritmo simples, fácil adição de novas estações, retardo sob baixa carga tende a zero. Desvantagens: detecção de colisão requer circuito analógico, menor quadro válido tem 64 bytes, não determinístico e não possui prioridades. Como já citado, o padrão 802.3 utiliza o protocolo CSMA-CD. A seguir falaremos um pouco mais desse protocolo. O CSMA-CD é um protocolo de telecomunicações que organiza a forma como os computadores compartilham o canal. Ele inclui uma técnica de detecção da portadora e um método para controlar colisões. Se uma estação de transmissão detecta enquanto transmite um frame que o outro sinal foi inserido no canal, ela para de transmitir e envia um frame de dispersão e espera um intervalo de tempo aleatório antes de tentar transmitir novamente o frame. Como o CD tem capacidade de ouvir enquanto fala, o mesmo compara se a amplitude do sinal recebido é a mesma do sinal enviado. Dessa forma, quando se ouve algo diferente do que foi dito, é identificada uma colisão. Essas colisões são consideradas um problema apenas quando ocorrem mais de 16 vezes consecutivas. Ou seja, se um determinado nó tenta retransmitir um mesmo frame mais de 16 vezes seguidas, resultando sempre em uma colisão, então tal transmissão é cancelada e passa a ser considerado um grande problema. O padrão 802.11 estabelece normas para a criação e para o uso de rede sem fio. A transmissão dessa rede é feita por sinais de radiofrequência, que se propagam pelo ar e podem cobrir áreas na casa de centenas de metros. Como existem inúmeros serviços que podem utilizar sinais de rádio, é necessário que cada um opere de acordo com as exigências estabelecidas pelo governo de cada país. Essa é a maneira de evitar problemas, especialmente interferências. Sendo assim, vamos conhecer as versões mais importantes do 802.11. A primeira versão do padrão 802.11 foi lançada em 1997, após 7 anos de estudo, aproximadamente. Por se tratar de uma tecnologia de transmissão por radiofrequência, o I3E determinou que o padrão operasse no intervalo de frequência entre 2,4 e 2,48 GHz. Sua taxa de transmissão de dados é de 1 ou 2 megabits por segundo e é possível usar as técnicas de transmissão D3S e FHSS. Baseados no 802.11 original, surgiram atualizações como a 802.11b, que foi o primeiro a ser adotado em larga escala, sendo, portanto, um dos responsáveis pela popularização das redes Wi-Fi. 802.11a, que apesar de oferecer taxas de transmissões maiores, não chegou a ser tão popular quanto o padrão 802.11b. 802.11g, que é tido como o sucessor natural da versão 802.11b, operando com taxas de transmissão de até 54 megabits por segundo e com frequência
na faixa de 2,4 GHz, possuindo praticamente o mesmo poder de cobertura do seu antecessor, o padrão 802.11b. 802.11n, que é o sucessor do 802.11g, que tem como principal característica o uso de um esquema chamado MIMO, capaz de aumentar consideravelmente as taxas de transferência de dados através da combinação de várias vias de transmissão. Em relação à sua frequência, o padrão 802.11n pode trabalhar com as faixas de 2,4 e 5 GHz, o que torna compatível com os padrões anteriores. Com base na pesquisa, fica claro a importância da série de padrões 802 para as redes locais e metropolitanas. Também é notável a importância de organizações como o I3E, que primam pela padronização e avanço da tecnologia. Os benefícios oferecidos pelas redes de computadores à sociedade são muitos. Porém, a possibilidade de interconectividade e interoperabilidade entre redes só é possível graças aos padrões existentes, sendo o 802 um deles.